Meu nome é Fabrício, e o que vou te contar aqui não é só uma história de traição. É uma história de renascimento. Durante anos, fui o braço direito da diretoria de uma das maiores corporações do país. Mas ninguém viu como tudo começou. Cheguei ali com uma mochila nas costas, recém-formado, com o coração cheio de sonhos e o bolso vazio. Entrei como estagiário em um setor esquecido, onde ninguém lembrava nem meu nome. Fazia café, imprimia relatórios e, quando sobrava tempo, estudava as planilhas dos analistas. Naquela época não tinha horário. Eu varava madrugadas na empresa, dormia em cima da minha mesa e tomava banho no banheiro do estacionamento. Lembro de uma noite em que minha mãe me ligou no meio de uma reunião, desesperada porque meu pai tinha tido um princípio de AVC. Eu pedi licença por 2 minutos. Fui até o banheiro. Chorei em silêncio e depois voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Enquanto meus amigos postavam fotos em praias, baladas, viagens, eu postava relatórios entregues antes do prazo. Natal? Passei vários longe da família, preso, em conferências de última hora. Aniversário da minha irmã, perdi 3 seguidos. E quando meu avô morreu, o único que acreditava em mim, eu assisti ao enterro por videochamada, dentro de um táxi, a caminho de mais uma reunião de emergência. Porque para mim, a empresa era tudo. Eu respirava aquilo. Comia metas no café da manhã e engolia pressão no jantar. Fiz da empresa minha casa. E do sucesso, minha religião. Subi um degrau de cada vez, de analista júnior a coordenador, de gerente a diretor. E quando vi, eu era o responsável por decisões que movimentavam milhões. Passei a ser chamado para as decisões mais estratégicas. Álvaro Monteiro, o CEO, começou a me apresentar como o futuro da companhia. Chegamos a dividir jantares com ministros e CEOs internacionais. E em todas essas mesas, ele dizia: Fabrício é meu orgulho, é o homem que vai levar essa empresa para o mundo. Mas nada disso me preparou para o que estava por vir. Porque no momento em que eu alcancei o topo, no exato instante em que eu cruzei a linha de chegada de um projeto que levaria qualquer profissional à eternidade, foi aí que me chutaram como um copo descartável. E o pior, foi no momento mais alto da minha carreira. Fechei o contrato em Londres. Foi histórico, 2 bilhões de reais. Um acordo que ninguém acreditava ser possível. Fui sozinho, sem comitiva. Sem apoio jurídico da empresa, sem palmas. Só eu, minha pasta, meu terno gasto e a confiança que conquistei ao longo de anos de trabalho. Durante 3 dias, dormi mal, comi mal, negociei como um cão acuado, mas fechei. Assinamos no fim da tarde de uma sexta-feira, quando a CEO europeia apertou minha mão e sorriu dizendo: "Você é um gênio, o mundo vai ouvir seu nome." Eu quase chorei. No voo de volta, pedi um whisky. Pela primeira vez em anos, me permiti relaxar. Encostei a cabeça na poltrona e sonhei com o futuro. Imaginei a notícia estampada nos sites. Fabrício da Silva fecha a maior fusão corporativa da década. Pensei até em como contaria isso para minha mãe. Ela sempre dizia que um dia eu ia ser importante. E naquele voo, eu finalmente acreditei que era. Mas quando desembarquei em Guarulhos, tudo desabou. Meu celular apitou assim que conectei no Wi-Fi do aeroporto. Uma única mensagem, sem emojis, sem vírgulas, sem alma. Fabrício, venha direto para minha sala. No carro da empresa fiquei mudo. O motorista, que me conhecia há anos, tentou puxar conversa. E aí, chefe, deu tudo certo em Londres? Mais do que certo, respondi. Vai ter festa na firma, hein? Fingi um sorriso. Mas no fundo, alguma coisa me incomodava. Álvaro não era de mensagens curtas. Ele adorava bajular. Sempre escrevia campeão, parceiro, orgulho. Aquilo soou seco demais. Cheguei ao prédio. Portaria me liberou automaticamente. Os recepcionistas sorriram.
Mas o segurança do elevador desviou o olhar. Algo estava errado. Subi no 27º andar. A porta da sala do Álvaro estava entreaberta. Bati levemente. Entra. Ele estava de costas, olhando a cidade lá de cima como um imperador entediado. Fiquei em silêncio, esperando o reconhecimento, o aplauso, o mínimo. Ele se virou devagar, como se minha presença fosse um detalhe, e disse: Fabrício, você superou todas as expectativas, fez um milagre, salvou a empresa. Sorri. Por dentro, algo em mim vibrava. Finalmente, o reconhecimento. Mas ele completou: e por isso, agora podemos seguir sem você. A frase caiu como um soco no estômago. Não entendi, perguntei quase rindo, achando que era uma brincadeira cruel. Estamos passando por uma reestruturação. A imagem da empresa precisa se alinhar com o novo cenário europeu. Um rosto mais jovem, mais internacional, menos você. Álvaro, eu acabei de fechar uma fusão bilionária. Eu fui o arquiteto de tudo isso. Exato. E por isso mesmo, obrigado, mas você não é mais útil. Ele estendeu um envelope. Tem um bom pacote de desligamento. Assina, vai por mim. Depois disso, a gente não se fala mais. Fiquei paralisado. Era como se tudo o que eu vivi tivesse sido um sonho. As noites acordado, as viagens, os sacrifícios pessoais, os anos de lealdade, tudo reduzido a um envelope. E boa sorte. Você está me descartando como se eu fosse um funcionário qualquer? Ele deu de ombros, com uma frieza quase clínica. Ninguém é insubstituível, Fabrício. Foi aí que algo em mim virou. Um rompimento interno, um estalo. Peguei o envelope, rasguei com calma, olhando direto nos olhos dele. Deixei os pedaços caírem no chão do escritório que eu mesmo ajudei a construir. Você vai se arrepender disso, Álvaro. Juro pela minha vida. Ele sorriu condescendente. Você é emocional demais, por isso nunca será um verdadeiro CEO. Saí da sala com o sangue fervendo, mas eu não gritei, não chorei, não naquele dia. Guardei tudo dentro de mim como quem segura gasolina no peito. Eu não ia chorar, eu ia queimar. Eu não fui para casa naquele dia. Rodei de carro por horas, sem rumo, tentando entender onde tudo tinha desmoronado. No banco do passageiro, meu crachá ainda brilhava. A empresa estava gravada até nos meus pertences. Computador, celular, pastas. Tudo marcado com o logo que um dia eu defendi como se fosse minha família. Parei num posto de gasolina, sentei na calçada, sozinho. Lembro que chovia fino. Aquelas gotas frias no meu rosto se misturavam com uma coisa quente que escorria dos meus olhos. Chorei, pela primeira vez em anos. Não era tristeza, era humilhação, era ódio. A empresa que ajudei a construir me chutou como um lixo. E eu tinha 41 anos, nenhuma rede de apoio e um único contato salvo fora do Brasil. Sophie Leclerc, a CEO da empresa francesa com quem fechei o acordo. Naquele instante, decidi duas coisas. Primeira, que nunca mais me curvaria diante de ninguém. Segunda, que faria Álvaro se arrepender de cada palavra. Na semana seguinte, minha vida virou pó. Cancelei meu aluguel, vendi meu carro. Comi miojo por 10 dias. Não tive coragem de contar nem para minha mãe. Dizia que estava de férias, mas enquanto meu corpo definhava, minha mente trabalhava. Comecei a estudar tudo o que Álvaro deixava escondido. Contratos escusos, fraudes contábeis, parceiros duvidosos. Usei contatos antigos, cruzei dados, e quanto mais eu cavava, mais podre aparecia. Decidi que era hora de agir. Entrei em contato com Sophie. Bonjour, Fabrício. Ela atendeu animada. Ouvi dizer que você foi desligado da empresa. Lamento muito. Não lamente, Sophie. Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ela riu, surpresa. Então, o que deseja?
Desejo criar uma nova empresa, só minha, ética, limpa, e quero você como sócia estratégica. Houve uma pausa do outro lado. E seu ex-chefe, Álvaro, ele vai assistir tudo de camarote, vai ver seu império ruir, pelas mãos do homem que ele descartou. Então ela aceitou. Nos meses seguintes, renasci. Sophie me deu o primeiro aporte. Contratei uma equipe pequena, mas leal, gente boa, que também havia sido queimada por empresas como a minha antiga. O mais importante, comecei a contatar os clientes que eu mesmo havia trazido para a antiga empresa. Expliquei a verdade, mostrei os números, falei sobre as mentiras de Álvaro. Metade deles me seguiu sem pensar duas vezes. A outra metade levou tempo, mas a confiança que eu tinha construído ao longo dos anos falou mais alto do que qualquer logo estampado num papel timbrado. Em menos de um ano, nossa empresa passou a concorrer diretamente com a deles. Em 2 anos, passamos a superá-los. Em 3, foi no 3º ano que Álvaro caiu. Lembro do dia como se fosse hoje. Era uma manhã comum. Estava tomando café quando recebi a notificação. Urgente. Polícia Federal cumpre mandado na sede da Monteiro Global. Álvaro Monteiro é investigado por corrupção e fraude fiscal. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Liguei à TV. Vi ele sendo escoltado por 2 agentes, de cabeça baixa, algemado. A empresa que um dia foi tudo para mim estava agora destruída, pelo próprio ego de quem achou que era Deus. Mas eu não terminei ali. Fui convidado para dar uma palestra em um congresso internacional em São Paulo. Tema: Liderança Ética e Reconstrução. A plateia estava cheia. Empresários, investidores, jornalistas. No fim, uma repórter me perguntou: Fabrício, se pudesse voltar no tempo e conversar com o Álvaro daquele dia em que foi demitido, o que diria? Pensei por alguns segundos. Sorri. Olhei fixo para a câmera. Eu diria obrigado por ter me libertado da prisão disfarçada de prestígio, por ter me traído porque só assim eu descobri quem realmente era, e por ter achado que me venceu, porque foi aí que eu me tornei invencível. A plateia levantou, aplaudiu de pé, mas para mim o verdadeiro aplauso veio de dentro. Porque naquele dia eu não era mais só Fabrício, o funcionário. Eu era Fabrício, o homem que foi queimado e renasceu como fogo. Se essa história tocou algo dentro de você, se em algum momento da vida você também foi descartado por quem deveria reconhecer o seu valor, deixe um "eu renasci" aqui nos comentários. Isso não é só uma frase, é um grito de quem não aceita ser esquecido. É a voz de quem, mesmo no fundo do poço, decidiu cavar até encontrar ouro. Inscreva-se no canal para mais histórias que despertam e curam, porque aqui a sua dor também tem voz.